Olá, pessoal! Estamos aqui novamente. Vocês acabaram de assistir a um vídeo ilustrativo que fala um pouquinho pra gente sobre os adjetivos e as locuções adjetivas. Os adjetivos, é um velho conhecido nosso, porque a gente costuma vê-los, aprender sobre ele desde as séries iniciais. A gente já fala sobre esses adjetivos. O que são esses adjetivos? Eles são utilizados para caracterizar e qualificar seres, objetos, animais, enfim, ele pode ser utilizado para várias coisas. Mas a gente viu aí também que existem as locuções adjetivas. O que são essas locuções adjetivas? São palavras, duas ou mais, que nós utilizamos para dar valor de adjetivo, tá? Então, como por exemplo, eu tenho aí a frase lá da apostila mesmo, vamos utilizar a frase da apostila. O amor de mãe é o mais puro dos sentimentos. Quando eu destaco aí na frase amor de mãe, eu estou utilizando uma locução adjetiva. Eu usei duas palavras, para dar valor de adjetivo. Mas como, tia, que eu posso estar utilizando, substituindo essas duas palavras, que é uma locução adjetiva, por um adjetivo? A nossa apostila também traz esse recadinho pra gente. Então, eu posso estar substituindo essas duas palavras de mãe pela palavra materno. Amor de mãe, amor materno, tá? Então, materno aí seria um adjetivo. Agora que a gente já relembrou algumas coisinhas sobre o adjetivo, já falamos sobre a locução adjetiva, nós vamos pegar a nossa apostila lá na página 44, aonde a gente tem teorizando, que a gente vai começar a falar sobre os adjetivos. O que vocês vão fazer? Vocês vão reler essa estrofe e em seguida, na página 45, vocês vão dizer qual é a função dos termos destacados nas estrofes. Todas essas palavrinhas que estão aí destacadas em vermelho, elas estão ali para fazer o quê? Para caracterizar, para qualificar, essas palavras. Então, vocês vão explicar, qual é a função dessas palavras destacadas na estrofe da página 44. Em seguida, lá na página 45, após vocês responderem a pergunta que segue aqui, vocês vão destacar, logo abaixo estas informações. Por quê? Porque aqui a gente vai estar explicando em que momento esse adjetivo ele pode ser empregado, Vai estar falando aí que ele pode ser utilizado como qualidade, estado, aspectos, locais e origem. Aí nós temos também os exercícios resolvidos, que está nos mostrando aí uma forma da gente usar os adjetivos. Logo abaixo, vocês também vão destacar por quê? Está falando logo aqui sobre as locuções adjetivas, que são informações importantes que vocês também precisam saber, tá? Na sequência, lá na página 46, nós temos algumas locuções adjetivas e seus adjetivos correspondentes, que também é importante, que já vai abrir um leque aí, de palavras, de opções que a gente pode usar de acordo com o objetivo ou a locução adjetiva, tá bom? Seguindo, na página 47, nós temos o exercício de fixação, que a gente vai estar realizando
para testar os nossos conhecimentos. Nós temos aí no número 13 uma imagem, né, de algumas crianças brincando ao ar livre. O que vocês vão fazer? Vocês vão usar qualidades, vocês vão dar características a essas crianças da imagem. Como que elas estão, como elas estão reagindo, aonde elas estão, como que é esse ambiente em que elas se encontram, tá? Passando adiante, lá na página 48, vocês têm mais 3 exercícios a serem realizados. Nós temos aí a letra B, que nos pergunta: as palavras com as quais você caracterizou as crianças, elas são substantivos ou são adjetivos? Lembrando que lá no vídeo a gente ouviu e viu que adjetivos são palavras que qualificam e caracterizam os substantivos. Olha a dica aí. Na sequência, vocês vão usar adjetivos para qualificar, né, ou caracterizar alguns elementos que nós tínhamos na imagem anterior, lá atrás, na letra A. Então, nós temos aí grama, céu, árvores e roupas. Pelo menos 2 qualidades ou 2 características para cada palavra. Não se esqueça. Aí, a gente vai colocar em prática aquele nosso lado criativo. Eu sei que vocês são fera nisso. Na letra D, vocês vão estar produzindo uma pequena história de acordo com o que vocês viram lá atrás na imagem, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma pequena história, não esquecendo de usar os adjetivos que nós temos aí na letra C, que são grama, céu, árvores e roupas. Agora, a gente vai retomar um pouquinho, lembrar lá na sala de aula, aquelas dicas que tia Jerusa sempre dava, certo? Para que a gente possa escrever um bom texto, não pode faltar nele um título. Ele precisa ter início, meio e fim. Início, aonde essa história, como essa história começou, aonde ela começou, aonde ela aconteceu, né? Depois, nós temos meio, como essa história aconteceu. O que você vai contar dessa história? Vai ser o meio da nossa história. E o fim, realmente é o fim. Como terminou essa história? Você conta para mim, tá? E a gente não pode esquecer também de usar a pontuação correta. Se for um texto narrativo, havendo diálogo, a gente não pode esquecer de usar o quê? 2 pontos e travessão. Muito bem, que bom, espero que você tenha lembrado. E que bom que você lembrou. E uma pequena história, tá? Não precisa ser muito extensa, é vocês colocarem as habilidades de vocês em prática, ok? Espero que vocês tenham compreendido e que vocês